Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, economia sem enrolação. E antes de eu começar a falar, sem enrolação, me deixa aqui nos comentários qual fundo imobiliário, ação, o que você quer que eu comente aqui no canal, de preferência um fundo imobiliário ou uma ação, porque semana que vem nós teremos chuva de vídeos, tá? E é óbvio, eu vou fazer um sorteio para quem deixar aqui comentário esse livro, O Poder da Ação, mais um caderno do meu podcast. Para você participar, basta você deixar o comentário de qual fundo imobiliário ou qual ação você quer que eu fale. Semana que vem eu pego, sorteio um dos comentários e posto no meu Instagram no domingo. Esse vídeo é muito especial, por quê? Porque eu tenho acompanhado aí o mercado de fundos imobiliários, tá? É um mercado que ele vai começar a ter notícias quase que diárias, né? Normalmente é um mercado muito estático. Imóveis pagam aluguéis, tal, você recebe. Porra, é um mercado até meio, como é que eu vou falar? Meio, não diria cansativo, mas um mercado meio chato, né? As coisas não acontecem. E aí, de repente, tudo acontece nesse mercado. Então, eu te peço para que inscreva-se aqui no canal. Sei que tem muita gente que assiste o vídeo, mas não está inscrito. E bata no sininho, porque a qualquer momento, quando nós tivermos umas coisas um pouco diferentes, muito anúncio de inadimplência, lojas saindo dos shoppings, ou qualquer mudança drástica, eu vou começar a entrar ao vivo no YouTube. Então inscreva-se aqui no canal e bata no sininho, para que você não fique sabendo depois, não vire o investidor corno, né, que é o último a saber depois das notícias. Mas sem enrolação, eu vou falar sobre os 3 fundos da Vinci, tá? Ela tem o Vino, que é de escritórios, ela tem o VISC11, que todo mundo conhece, de shopping, e ela tem o VILG, que é um fundo de logística. Eu vou falar dos 3, vou falar do segmento e no final vou dar minha opinião do que eu acredito que possa acontecer com o segmento de fundos imobiliários versus a Selic, tá? Tá todo mundo calado, ninguém tá falando da Selic, mas eu vou falar, eu não tenho problema em dar minha opinião e depois a situação acabar mudando, paciência, a gente tem que se posicionar, não pode ficar toda hora com medinho. Então eu vou fazer o seguinte, como são 3 fundos, eu vou começar pelo que eu acho que vai ser menos afetado e acabar pelo que vai ser mais afetado. E depois eu vou às conclusões. Vou deixar um cronômetro aqui embaixo, aí se você encher o saco do que eu estou falando, você já vai ali e marca o que você quer ouvir. Então eu estou aqui com os 3 relatórios, tá? Dos fundos. Eu assisti um webinário da Vinci ontem, assisti um outro vídeo que eles tinham feito semana passada, quero até ver se eu convido algum deles para cá, e eu vou começar pelo fundo de logística, tá? Por que eu vou começar pelo fundo de logística? Porque eu acho que esse segmento, principalmente pela característica de alguns dos inquilinos deles, eu acho que pode ser o que vai sofrer menos dentro da carteira deles. Talvez em outros fundos não, mas dentro da carteira deles eu acho que pode ser um dos que vai sofrer menos. E todos os fundos da Vinci têm uma coisa muito positiva, que é caixa. Caixa. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que, em relação aos 3 fundos, eu não tenho medo de quebra, porque muita gente também tem me enviado pergunta assim, você acha que os fundos imobiliários podem quebrar? Olha, eu acho que quebrar é difícil, pela característica que eles não são alavancados e tudo mais. E estes 3 fundos têm muito caixa. E não é uma propaganda que eu estou fazendo, esse vídeo aqui não é pago, porra nenhuma. Eu tenho os 3 fundos na minha carteira, mas amanhã posso também não ter, eu não tenho rabo preso com ninguém. Então vamos lá, eu vou falar algumas características aqui do VILG, tá? Que são interessantes. É um fundo de logística, tá? Logística. São 8 ativos em 4 estados. Eu acho que o setor vai ser afetado também, tá? É óbvio que todos os setores serão afetados, mas todos os clientes deles estão trabalhando de alguma forma. Então, diferentemente de outros segmentos, em que a gente sabe que, por exemplo, os shoppings estão totalmente fechados, aqui nessa área de logística eles têm clientes que estão trabalhando. Outro ponto super positivo, tá? Parte do fundo, e a gente já vai olhar daqui a pouco isso, é de inquilinos que são do mercado de e-commerce. E o mercado de e-commerce está crescendo. Então, vamos lá, parte dos inquilinos, eu já vou falar o percentual, trabalha num único segmento que está crescendo agora. Então, isso eu achei interessante. E outro ponto muito positivo, dos 8 ativos que eles têm nos 4 estados, 7 ativos, eles têm controle. Então, eles conseguem fazer uma gestão de custos. Vocês entenderam? Você vai ali, corta uma coisa, corta outra, renegocia com fornecedores. Então, eles já estão fazendo esse tipo de gestão. Portanto,
isto já começa muito bem. Eu vou colocar aí na tela para vocês como é dividido o percentual, né, dos inquilinos. A gente vê aí, ó, Netshoes, Ambev, Kremer, Privalha. Então, assim, nós temos alguns inquilinos muito bons e a característica que eu estava falando para vocês, olha só, 38% são locatários do setor de e-commerce, gente. 38% são locatários do setor de e-commerce. Vou colocar também a imagem de alguns imóveis para vocês. A gente pode ver aí, ó, Fernão Dias Business Park. Nós temos aí o Airport Town Ayrton Senna. Não vou mostrar todos para o vídeo não ficar muito extenso. Vou colocar esses 3 relatórios lá no meu Telegram de fundos imobiliários. O link está aqui na descrição para quem quiser olhar. Mas a gente já viu aqui uma característica interessante, que parte, porra, gente, quase 40% tem a ver com e-commerce. E os outros inquilinos que não têm a ver com e-commerce também são bons. E aqui eu preciso pontuar um negócio muito importante que ninguém está contando para vocês, tá? O conceito de last mile. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando do conceito, mas não explicam, não sei se porque não entendem. E às vezes você pode estar escutando e também não entende. O que acontece em logística, esse conceito de last mile, né? A última milha? Como é que funciona hoje em dia uma entrega, os CDs e tudo mais, né? Imagina que você tem uma fábrica no Rio Grande do Sul de um produto. E parte dessas entregas acontecem em São Paulo, Magazine Luiza, Via Varejo, tudo mais. O que acontece? Elas compram esse produto, quanto mais perto elas estocarem do cliente, melhor. Então, o conceito de last mile na logística, no e-commerce, é o seguinte: quanto mais perto vocês conseguirem galpões próximos às cidades, ao local de entrega, melhor. Então, o fundo da 20 tem galpões próximos a centros importantes. Então, são galpões que têm um certo valor para o e-commerce. Vocês entenderam o conceito de last mile? Não adianta nada se eu tiver um e-commerce, né? Ou seja, eu tenho que entregar todo dia nas cidadezinhas, o meu galpão ficar a 300 quilômetros. Até porque eu não entro numa cidade com um caminhão enorme. Eu tenho que entrar com um caminhão pequenininho. Vocês entenderam? Então, principalmente essas lojas, Netshoes, Via Varejo, Magazine Luiza, Pet Lover, sei lá, todas essas precisam estar próximas ao cliente. Esse é o conceito de last mile, a última milha, nesse tipo de coisa. Então, já vimos aqui que isso é importante. Outro ponto, ocupação de mercado. Então, até o momento, tá, do portfólio, 100% dos imóveis, até o momento, 100% estão ocupados, versus aí uma ocupação de quase 90%, que é a média do mercado, tá? Então, assim, gente, já vimos que tem bons locatários, a região, né, o posicionamento do fundo é muito bom, Já vimos que a área de logística, ela pode ser um pouquinho menos afetada, que todos os imóveis estão alugados, né? E aí fica aquela questão, tá, você está falando tudo isso, mas e a história do caixa que eu falei para vocês? Como está o caixa? Agora eu vou colocar aí na tela como está o caixa. Então, existem 325 milhões, sendo 133 aquisições, né, obrigações, até 2020, 58, de 2021 para frente, 75, ou seja, tem um caixa líquido de 191 milhões, volta para cá a produção. Vocês entenderam? Então, este fundo aqui, meu amigo, de caixa não tem problema. Este fundo de caixa não tem problema. Por isto que eu tenho esse fundo. Ah, Charles, mas eu analisei o fundo ali no detalhe, tem isso e isso que eu não gosto. Eu já falei para vocês, todo ativo, se vocês me derem para analisar, eu vou achar uma penca de coisas que eu não gosto. Mas aí eu tenho que achar aqueles que são, diria assim, aquela expressão menos pior, dentro de uma análise. Então, este fundo aqui, eu acho que no momento é um fundo que segue de forma interessante. Inclusive, eu acho que ele deve fazer novas aquisições. É um fundo muito bacana que eu não acompanhava tanto antes dessa crise e agora vou passar a acompanhar, tá? Eu entrei recentemente nesse fundo, não faz muito tempo. Eu tenho outros fundos de logística também. Seguindo essa ordem, falamos de logística. Last mile, outros conceitos, aos poucos eu vou falando para vocês. E agora vamos falar do Vino 11.
Então eles têm a logística e tem essa parte de escritórios, lajes comerciais, lajes corporativas, o nome que você quiser dar. Então eu vou falar algumas características aqui do fundo. O IPO foi em novembro, foi quando eu entrei, foram captados 564 milhões, são 7 ativos, sendo 6 de controle do fundo. Ou seja, lembra que eu falei para vocês do controle ali? Qual a vantagem do controle? Quando você tem o controle, você corta custos. E cortar custos, vocês sabem como é que é. Eu vou ensinar um negócio para vocês que eu aprendi muito cedo trabalhando. Despesa e custo, se você tem uma empresa, vai ver, é igual unha. Você corta, aí cresce de novo. Aí você corta, aí cresce de novo. Você tem que estar sempre olhando. Então é muito bom que eles sejam os responsáveis também pelos pontos. Inclusive, eu anotei um detalhe aqui interessante de uma entrevista que eu vi eles passando, que em um dos prédios, um desses 7 ativos, eles já conseguiram agora reduzir em 25% os custos. Olha que interessante. E outra coisa, talvez eles consigam até manter esse tipo de coisa. Eu já vou falar do caixa também. Boa localização de todos os ativos, boa localização. Alguns são no Rio de Janeiro, já vou contar um detalhe, porque Rio de Janeiro, para essa parte de imóvel, a gente sabe que não é muito boa situação. Eu sou carioca, apesar de morar no Sul, mas o Rio está numa situação delicada há muito tempo, né? Outra coisa, os ativos são novos, tá? A umidade é interessante. Existem resultados acumulados, não são resultados depois dessa época nova, tá? São resultados mais antigos, então a gente não tem obrigação toda de distribuir, mas devem ser distribuídas partes desse resultado. 99% locado, e está se discutindo muito essa questão do home office, né? Tipo, qual será o futuro dos fundos de lajes comerciais agora que os home offices, né? Todo mundo, eu trabalhando no home office, você trabalhando... Galera, eu acho que a gente vai continuar trabalhando um pouco em home office, mas não vai acabar. O escritório, aos pouquinhos, vai voltando ao normal. Eu acho que esse mercado de home office vai crescer, mas é mais fácil que isso desacelere o crescimento de novos escritórios do que deixe todos que já estão construídos vazios. Vou colocar aí na tela para vocês a questão de quem são os locatários, né? 33% é a própria Vinci que loca, 20% é o WeWork, que eu já vou falar para vocês. A gente tem C&A, tem o BMA Advogados, tem o Cal Coworking, que eu conheço bem também, tem a DHL, a Renner, volta para cá. Galera, então assim, no geral, são bons locatários. A gente só tem um probleminha aqui, ninguém gosta do WeWork, tá? É um coworking, é uma rede de fora internacional, ela era bancada pelo SoftBank, eles tiveram mais brigas, eles iam fazer a IPO, é um rolo danado. Então, toda vez que eu olho esse fundo, me incomoda essa questão do WeWork. Só que eu fui descobrir, agora recentemente, vendo os vídeos e tudo mais, né, que existe um valor enorme de multa referente à obra e que existe uma multa de 24 meses se eles quiserem sair, tá? Então, assim, isso me tranquilizou totalmente? Não. Mas me deixa um pouquinho mais tranquilo, porque eles podem querer desmontar outras operações antes de sair daqui. E um fato interessante que eu vou colocar aí na tela é que 41% desses imóveis, né, são contratos atípicos, tá? O que deixa a gente um pouco mais confortável. Vou inclusive botar aí o mapinha, ó. A parte dos contratos atípicos são no Rio de Janeiro, o que deixa a gente muito mais confortável, porque conforme eu já disse para vocês, o Rio de Janeiro é um problema. Outra coisa interessante, quando vencem esses contratos, né? Porque se vencessem num prazo curto, a gente podia ter umas renegociações meio complicadas, mas eles vencem lá na frente, olha só, eles vão vencer após 2025, mais de 90%. Vou colocar aí na tela para vocês alguns imóveis, Oscar Freire, BMA Corporate, no Rio de Janeiro também a localização é muito boa, tem aí no Leblon. Então assim, galera, em termos de localização, são bons imóveis, estão locados, bons locatários, e aí fica aquela velha pergunta que eu vou colocar aí também. Tá, você falou tudo isso, mas o fundo pode acabar? Como é que está o caixa? Eu não prometi falar do caixa, então vamos olhar aí. Eu vou colocar na tela para vocês. Aplicações financeiras, 62 milhões. Tem obrigações de 77, o que daria medo. Mas, na realidade, 65 milhões são só de 2021 para frente. Vou, inclusive, colocar um gráfico aí para vocês. Então, aperta mesmo, só vai apertar o fundo de 2022 para frente, vocês entenderam? Então, é um fundo com bons locatários,
41% de contrato atípicos, boas regiões, contratos a serem renovados lá na frente e um caixa que dá em uns 2, 3 anos de conforto. No momento desses, eu acho que olhando isso aqui, volto a falar, se eu quiser analisar para olhar uma porrada de problema, eu acho. Mas dentro do que a gente está vendo por aí, para seguir comprado numa crise, eu acho que me dá um conforto dentro de tudo que eu vejo por aí. E por último, mas não menos importante, vamos ao VISC11. Vamos ao VISC11. O que acontece aqui? É um fundo de shopping, é um dos fundos queridinhos das pessoas, eu tenho há bastante tempo na minha carteira e aconteceu uma coisa muito boa, tanto com esse fundo quanto com outros aqui, não só da 20, de outros gestores, né? Tava todo mundo fazendo captação na esperança de comprar ativos. Então essa crise pegou muito fundo com caixa. Agora, além deles conseguirem sobreviver muito tempo, eu vou falar quantos anos o VISC conseguiria sobreviver sem nenhuma receita, além deles conseguirem sobreviver muito tempo, pode ser que sejam feitas excelentes aquisições durante essa crise. É a minha opinião. Não agora. Agora eu acho que não sei se alguém vai querer adquirir alguma coisa. Está todo mundo com medo. Mas daqui a pouco talvez a situação vire. Então, eu vou falar um pouco deles. São 13 shoppings. Eu vou falar algumas questões importantes aqui que eu anotei, né? Os shoppings estão fechados, todos os shoppings, não há previsão de abertura, Muita gente está me cobrando o que eu acho que vai acontecer com a economia, não dá para saber. Quando as coisas vão abrir? Eu não sei. Está se falando em vacina, está se falando em remédio, eu olhei, estão falando em remédios lá fora, aqui no Brasil, tem a hidroxicloroquina, estão tentando outras coisas, eu acho que tem que tentar tudo que não faça mal, tenta tudo, a cloroquina já é usada há 70 anos, tem que tentar tudo que tem aqui no Brasil tenta minâncora, leite de rosa, sei lá, talco granado, tem que tentar tudo que tem, vamos tentando, porra, uma hora vão achar alguma coisa. Então, voltando aqui, tá, outro ponto interessante que eu anotei, é que me perguntaram o seguinte, tá, e eu vi eles falando, né, parte da receita do shopping vem dos aluguéis e outras partes vêm de ganhos do lojista, estacionamento e tal. E pelo que eu entendi, 70% praticamente da receita é do aluguel mínimo. Então, se os lojistas continuarem pagando, o shopping tem também um rendimento bom, tá? Eu anotei aqui algumas coisas. O fundo VISC está conseguindo uma redução no custo condominial, tá? São 9 estados e várias cidades, isso aqui é muito bom, porque de repente uma cidadezinha pode ter um surto e ficar fechado, mas em Floripa, por exemplo, daqui a pouco já está aberto. Então, como cada cidade vai ter uma situação, de repente você vai ter um problema em 2, 3 e em outras cidades você não vai ter. Então, como são 9 estados e várias cidades, isso é muito bom. A decisão de dividendos será mês a mês, então também não adianta perguntar para mim, nem para eles, esse mês vai ter rendimento, no outro mês vai ter rendimento. Não adianta perguntar, será mês a mês. Por enquanto, as aquisições estão suspensas, mas eu acho que talvez no futuro possa acontecer alguma coisa. E eles estão estudando usar o caixa para fazer algumas aquisições de fundos imobiliários mesmo, que eles acham que estão numa posição meio ruim, né, de coisa. Eu vou botar aí direto para vocês primeiro o caixa, para tranquilizar. Então vamos dar uma olhada aí, ó. São praticamente 372 milhões, tá? Então o fundo tem 372 milhões, 84 obrigações de aquisições de ativos, o que dá um caixa líquido aí de 287 milhões, pessoal. Olha o cronograma de pagamento aí rapidinho, tá? Mas eu já vou falar para vocês o seguinte, o que foi dito pelo gestor da 20? Se eles ficassem sem receber nada dos lojistas, com esse caixa aqui, o fundo sobreviveria 20 anos. É óbvio que não é isso que vai acontecer, a gente sabe que é um problema de mais alguns meses, entre abrir e não abrir, mas o que eu queria falar para vocês é isso, é que pouca gente, até investidores como vocês, como outras que investem em fundos imobiliários, não sabiam que os fundos estavam com caixa tão bom. Eu não sei outros fundos, mas esses 3 aqui estão com caixas interessantes. E outra coisa é que a equipe da 20, ela é uma equipe que já passou por outros problemas, pelo que eu entendi. Esses shoppings aqui não tem garoto na operação. Sendo assim, eu acho que o grande trabalho que eu entendi que eles estão fazendo é de manter o lojista. Então devem ter renegociações, talvez eles vão abater alguma coisa, prorrogar, dividir.
Porque nesse momento o mais importante é você manter o lojista. Eu concordo com isso. Na realidade, eu concordo com isso para todas as partes da economia, né? Quer dizer, é muito melhor você manter o lojista, de repente abrir mão de 1, 2, 3 pagamentos, mas logo depois, quando a crise acabar, porra, você tem aquele cara pagando, entendeu? Eu não sou favorável a querer destruir o cara, aí o fundo imobiliário perde todos os clientes e aí sobrevive daqui a pouco sem nenhum locatário. Então, eu acho que é muito importante essa parte da compreensão. Basicamente foi isso. Eu estava olhando as outras partes do relatório aqui. Cara, o fundo estava com um desempenho sensacional, tá? Crescimento na evolução do aluguel das mesmas lojas, fluxo de veículos por shopping, tá? Assim, o fundo estava indo de uma forma muito bacana e eu acredito que isso possa voltar. Ah, Charles, quanto tempo? Eu já falei para vocês. Vai depender da história do que vai acontecer em relação a essa crise toda. Mas você entende, você repara o seguinte, olha quanto ativo bacana tem se essa situação se resolver logo. Apesar de que a gente tem que pensar num cenário complicado também. Porque, por exemplo, se todo mundo sair de casa agora, a gente tiver uma segunda onda, uma terceira onda, 30 milhões de desempregados, isso aqui tudo vai passar por problemas muito grandes. Quem sabe esses fundos, eu estou sendo bem pessimista, tá? Podem ter aí 50% de vacância, podem ter, mas tem caixa para sobreviver. Agora, o rendimento, a gente pode ficar aí meses sem rendimento. Mas se a situação melhorar, é nesse tipo de fundo aqui que eu quero estar comprado. Eu estou falando de coração porque eu invisto nesse tipo de fundo. Então, basicamente, eu falei desses 3 fundos, pontuando sobre a economia, é o que eu estou falando, vai depender muito da crise. Agora, acho muito interessante você ter na sua carteira, não é uma recomendação, essa linha, né? Quer dizer, você tem um pouco de logística, tem um pouco de shopping, tem um pouco de lajes comerciais. Não recomendo ter tudo do mesmo gestor se você só tiver isso. Ah, eu quero ter 5 fundos imobiliários, posso ter 3 do mesmo gestor? Não, porra. Porque se der um problema com essa gestão aqui, você está cagando a tua carteira. Mas se você tiver, por exemplo, 12, 13, 15 fundos, dá para ter 3 do mesmo gestor? Pô, dá. É até bacana para se acompanhar, que nem eu acompanho. Então foi isso aqui. Não esqueça de deixar nos comentários que fundo imobiliário ou que ação você quer que eu fale aqui no canal e eu vou sortear domingo esse livro Poder da Ação, mais esse caderno do meu podcast lá no meu Instagram. Inscreva-se aqui no canal e bata no sininho para não virar um investidor corno, que é sempre o último a saber do que está acontecendo. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.